Boa noite. Boa noite, o pessoal já está entrando. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Na verdade, houve um problema aqui no aplicativo. Acontece nas melhores famílias, né? Esse tempo inicial que vocês estão se acomodando aí no nosso perfil, eu vou fazer só apenas as apresentações aqui dos nossos ilustres convidados. A gente vai ter um papo muito bacana hoje sobre compliance, né, e minimização de passivo trabalhista. É um tema que já estava, né, em debate antes da pandemia, já estava como sendo um tópico muito atual, justamente por essa migração da justiça do trabalho, do direito do trabalho para uma vertente cada vez mais consultiva, e aí o compliance ele se encaixou de forma muito perfeita, né, para o momento. E agora com a pandemia esse assunto volta a ser colocado na mesa, né, e seu papel em termos de equilíbrio, em termos de conformidade, em termos de fato construir uma relação empregado-empregador seguindo toda a legislação trabalhista. E para contribuir com esse nosso bate-papo, nós teremos aqui hoje a doutora Juliana Rufino, né? Ela é advogada corporativa sênior da Fundação Salvador Arena, da qual faz parte a empresa Termomecânica e Coligadas. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito. Ela é instrutora da Universidade Corporativa Salvador Arena, membro do Grupo Jurídico Interno Trabalhista. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. As palavras são suas nesse momento. Muito obrigada, doutor Luciano. Agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Agradeço ao doutor Luiz também, né, pelo bate-papo. Doutora? Oi, doutor, me ouve? Pronto, voltou agora. Cortou um pouquinho, acontece. Agradeço a oportunidade e podemos dar prosseguimento. Muito bem-vinda. E hoje também teremos aqui o Dr. Luiz Henrique Ramos. Ele é advogado, professor, MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Legal Manager da CIA Brasil e coordenador do Comitê Jurídico da BVTEX. Dr. Luiz, muito bom voltar a falar contigo. Seja bem-vindo. As palavras iniciais são suas agora. Doutor Luciano, muito obrigado pelo convite. Doutora Juliana, prazer aí também dividir o painel aqui da nossa conversa. Falar sobre compliance trabalhista nesse momento é sempre muito rico. Espero que a gente consiga aí ter bastante produtividade na nossa conversa. Doutor Luciano, muito obrigado mais uma vez e prazer voltar a falar com você. Bom, eu tô vendo aqui muita gente chegando. Doutor Alain Maciel, seja bem-vindo. Todo mundo, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode, por favor, colocar nos comentários, né? No momento oportuno a gente vai direcionando para algum dos convidados, para a gente colocar na roda aqui do nosso bate-papo e tentar esclarecer o máximo de questões que vierem à tona, tá bom? Vamos lá. Como iniciar esse nosso bate-papo, né? O compliance, ele, por mais que no Brasil ele acabe sendo uma figura, um instituto que seja novo, né? Algo que parece muito moderno, nos Estados Unidos ele já vem desde a década de 70, né? Já tem algumas legislações na década de 80, mas aqui ele tomou mais força a partir de algumas operações, né, da Lava Jato e com a lei de anticorrupção em 2013, mas acabou muito se vinculando esse instituto do compliance à figura da corrupção, né, do combate à corrupção, como se fosse um instituto que apenas permeasse por essa área do direito, né? Então eu gostaria, doutora Juliana, claro, como a dama da nossa live de hoje,
Que pudesse falar rapidamente para quem está nos seguindo, quem está nos vendo, o que significa, né, já que compliance, do verbo to comply, o que seria agir em conformidade, né, para o aspecto do direito? Seria agir de acordo com a lei, né, com a legislação, com as convenções coletivas, acordos coletivos, regramentos internos, né, e todas as diretrizes internacionais de proteção ao trabalhador, né, uma busca constante pela ética no ambiente de trabalho, né. Então, como o doutor falou, né, o compliance vem, né, do verbo to comply, que é agir de acordo com a lei, né, você tem que estar de acordo com as normas vigentes, né, essa é a busca do compliance. Não, perfeito. Eu tenho lido bastante sobre o assunto e tem algumas referências que até fazem essa questão que o perfeito não é estar em compliance, né? E sim se tornar compliant, ou seja, você absorver essa cultura, né, de integridade e que faça com que esse cumprimento da legislação seja apenas a decorrência das práticas, né, das boas práticas já colocadas no clima organizacional, né? O que é que você acha disso, doutor Luiz? E especificamente para o compliance trabalhista, qual a serventia que esse instituto tão amplo ele acaba tendo diretamente nas relações de trabalho? Luciano, eu concordo plenamente com o que a doutora Juliana trouxe, né, com relação ao compliance, e o americano, né, o direito americano tem uma estrutura que, de alguma forma, a gente aqui no Brasil acaba absorvendo, né, já há algumas decisões, inclusive, muito nesse sentido, especialmente na Justiça do Trabalho, que é aquela história da cegueira deliberada, né. Então, como é que o americano, ele não gosta, o direito americano não preserva aquele empresário que não quer saber o que acontece, né? E, ao mesmo tempo, ele dá muito crédito para aquele que promove as melhores práticas possíveis e alcance para que sejam atos de corrupção, atos de descumprimento de leis sejam minimizados, né? Isso a justiça norte-americana ela acaba olhando com muito bons olhos e atenuando em vários aspectos, quando uma empresa tem boas práticas de compliance, além de toda a regulação já existente lá na esfera administrativa, inclusive. E no Brasil, a gente, mais recentemente, absorveu isso, né? Eu acho que, naturalmente, as empresas elas começaram a entender que o compliance é super importante por dois aspectos, né? A doutora Juliana disse que é o principal, né? A essência disso vamos estar compliant com a legislação, com as regras internas, né? Com as regras que de alguma forma regulam aquela atividade, aquele mercado, mas também isso de quebra traz uma segurança jurídica, né, para o empresário brasileiro, porque a gente sabe que por mais que você tenha o melhor compliance do mundo, você está exposto, você está sujeito ali a alguma situação que de alguma forma fuja do teu controle. É impossível a gente ter olhos 24 horas por dia, 7 dias na semana, sobre tudo o que acontece. Então, quem tem um compliance muito bem estruturado, com regras, com um canal de denúncia, né, ali como manda o figurino, naturalmente vai ter, quando vier ter eventualmente algum problema jurídico, uma certa atenuante por conta disso. E no direito trabalhista, eu acho que o compliance ele vem de um jeito a mudar um pouco o pensamento, né? Inclusive do jurídico interno das empresas, porque a faculdade de Direito no Brasil ainda hoje, ela de alguma forma forma litigantes, né? Então assim, a faculdade ensina a gente a brigar na justiça, essa é a bem da verdade. Dá para generalizar, mas eu vejo um movimento que aos poucos começa a mudar, ainda mais nos cursos de pós-graduação e tudo mais, mas ainda é uma realidade. E o empresário hoje, ele não vê tanto valor naquele jurídico interno, naquele advogado corporativo que vai só lá defender na justiça do trabalho. Isso é obrigação, cara, né? É aquela história, né?
esse tipo de atividade é aquilo que está na natureza do advogado, feliz ou infelizmente. Mas hoje o empresário ele vê muito valor na mitigação de riscos, né? Qualquer empresário vai preferir não ter problema do que ter problema e precisar de um advogado. Então, o advogado ele é útil também para não ter problema. Né? E acho que aí é que entra o compliance trabalhista. E a gente vê as empresas cada vez mais aderentes a essas práticas de compliance, estruturando áreas internas próprias, muitas vezes, em algumas situações dentro, outras fora dos departamentos jurídicos, isso tudo com foco em mitigar riscos, né? E evitar que uma discussão seja passível lá na frente, e evidentemente que tem também uma questão muito ligada à reputação, né? Hoje em dia as empresas se preocupam demais com isso e ter uma briga, ter um problema até coletivo, né, com investigações, enfim, na justiça do trabalho, perante a órgãos públicos, é muito ruim do ponto de vista reputacional. Então o compliance ele entra, na minha visão, né, para garantir que as leis sejam cumpridas e normas internas da empresa. Ele também tem essa função de preservar e mitigar riscos para o empresário. Não, perfeito, doutor. Deu uma apanhada, inclusive, com as vantagens, né? Eu tenho falado muito, até por conta da live que a gente fez com o professor Rodolfo Pamplona, e um dos questionamentos que a gente fez foi justamente esse panorama novo que a Justiça do Trabalho acabou tendo que atravessar, né? Porque há 2 anos atrás era nebulosa, né? A previsão do futuro da Justiça do Trabalho, né? Com as reformas, com boataria de que seria absorvida pela Justiça Federal, de que tinha que acabar a Justiça do Trabalho, e toda aquela conversa de cunho pejorativo para a Justiça do Trabalho. E hoje a gente coloca ela como coloca no centro, né? No centro de possibilidade de uma solução menos dolorosa para essa crise, né? Principalmente para empregados e empregadores, porque muitas dessas celeumas que a gente está hoje discutindo e que a gente está surfando no mar de insegurança, de fato vai cair no colo do judiciário, na Justiça do Trabalho, e eles vão ter que se debruçar em relação a isso. Então, principalmente até mesmo o contencioso trabalhista, ele ganhou uma musculatura que já estava quase no osso, né? E veio com tudo porque a previsão é de aumento significativo desse passivo, né? Dessa demanda que inclusive vai contar com aquelas demandas reprimidas em virtude de regras da reforma trabalhista. Então muitas demandas que estavam reprimidas vão acabar surgindo agora por conta dessa leva que vai ser ocasionado por essas querelas envolvendo o Covid, né? Então, de fato, esse compliance veio para mudar alguns paradigmas, né? Assim como na mesma forma, internamente na empresa, ele justamente surge também para quebrar paradigmas, né? Para alterar uma cultura, né? Desde que a alta administração entenda das suas vantagens, né? Porque muitas vezes o que se coloca em mesa é a análise econômica, né? A análise econômica da ferramenta, e às vezes o empresário entende que o custo-benefício não seria interessante, mas o cálculo às vezes ele é até imensurável, como até o próprio colega mencionou, porque envolvem muitos pontos que são intangíveis, como a própria reputação, muitas vezes, a qualidade de vida dos seus próprios trabalhadores, o que impacta na produção, né? Tem alguns estudos que inclusive conseguem mensurar que essa produtividade ela acaba aumentando cerca de 30% após uma boa implementação de um programa de integridade, né? Então, claro que qualquer mudança de cultura não é fácil, envolve todo um esforço em conjunto de uma equipe, mas passar essa fase e conseguindo de fato fazer rodar esse programa, são muitas as vantagens, né? E aí vamos tratar um pouquinho mais delas. Na sua prática, doutora Juliana, quais vantagens a doutora consegue vislumbrar em relação a uma implementação de um programa de compliance? E já emendando
uma outra pergunta. Acredita que empresas que já tenham no seu DNA esse programa de compliance, hoje estão passando por uma tormenta menor por conta das questões da pandemia em relação a empresas que não têm esse programa de conformidade já na sua cultura? Certamente as empresas que têm já um programa implantado, né, estão sofrendo muito menos do que aquelas que não têm nenhum programa já em andamento, né? Inclusive, um dos objetivos, né, de haver um programa de compliance é a continuidade do negócio, né? Porque se eu tenho regras firmes, robustas, né, onde os empregados confiam, né, na integridade da empresa onde trabalham, se eu tenho credibilidade junto aos órgãos públicos, né, se eu tenho o respeito, né, da Justiça, do Ministério Público do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério da Economia, né, através da Secretaria de Relações do Trabalho, eu estou muitos passos adiante daquele que não tem um programa, né? Por quê? Tendo um programa já definido, os meus empregados vão saber que, caso haja algum tipo de denúncia, ela vai ser apurada, ele vai ter uma resposta. Possíveis situações né, que estejam inconsistentes vão ser corrigidas, né? Eu trago o empregado para a empresa, né, confiando na empresa onde ele trabalha, e isso, como o doutor falou, aumenta consideravelmente a produtividade dele, isso aumenta a confiança dele, aumenta a confiança dos parceiros, aumenta a confiança de quem presta serviços, né? Então, ter um programa de compliance, né, e fazer com que ele aconteça, tenha efetividade, traz inúmeros benefícios para a empresa, né? Além do que, ela cumprindo a lei, né, esse seria, acho que mais, né, o objetivo também final da nossa conversa, mas eu acabo mitigando riscos, e além de mitigar riscos, eu reduzo o meu passivo, né? Então, como eu já falei em preservação, né, continuidade de valores e sustentabilidade do meu negócio, né, continuidade do meu negócio, né, se eu tenho esse programa já implantado, vou ter inúmeras vantagens e, né, vou ter essa perenidade com os meus atos empresariais. Não, perfeito. Indo ao encontro do que a doutora disse, inclusive tem pesquisa da KPMG que indica que 59% das denúncias feitas em canais, né, em empresas que possuem esses programas de conformidade, 59% dessas denúncias, elas, após a apuração, elas são validadas, elas são consideradas como legítimas, né? Então, são denúncias que, se de fato forem apuradas e o programa de compliance tenha ferramentas para implementar e corrigir aquela falha, faz com que todo o ambiente organizacional ele ganhe em valor. Primeiro, porque o funcionário se sente confiante de que ele pode se utilizar daquela ferramenta, né? Principalmente aquelas ferramentas que possibilitam um resguardo da privacidade, né? De uma forma que ele não se exponha, né? Então hoje existem inúmeras ferramentas com que faça essa denúncia ser anônima e ele não precisar de fato correr um risco de represálias dentro do seu ambiente de trabalho, e presenciar que a sua voz de fato ecoa dentro do sistema de conformidade. Não é porque ele, independentemente da sua função, da sua hierarquia. E outra, o importante ainda nessa pesquisa é que mesmo aqueles 41% que não foram, né, o importante é que eles tenham um feedback, né, a empresa como um todo perceber de que houve o mecanismo foi utilizado para corrigir algo, mesmo que no final não tenha sido
legítima aquela denúncia, ou por algum detalhe ela não foi de fato consolidada, não teve provas suficientes para se chegar naquele ponto. Mas independentemente de se ter provas ou não, se há um farol, se há um vetor indicando para algo que está em desconformidade, que a empresa já se molde, que tome providências para que não venha de fato a acontecer, né? Então, ampliar e fazer diagnósticos, né? Exatamente. E é muito importante que isso deixe claro que o compliance não é uma pedra, não é uma coisa que você faz e acabou, né? É algo vivo, ele está em constante movimento. Não adianta você fazer uma gama de regulamentos, de manuais, de códigos de conduta e pronto, está pronto. Está pronto, talvez esteja pronto para hoje, mas amanhã você acordando no Diário Oficial vai ter mais 100 leis, vai ter 50 mil decretos, e isso tudo vai moldando com diversos contextos daquela empresa. Até a questão negocial, às vezes o ramo do negócio do cliente, da empresa mudou em alguns aspectos, até aspectos internacionais. Então o compliance, se ele for visto de forma estática, ele não vai ter um sucesso sequer a curto prazo. Ele precisa estar sempre sendo revisitado, sempre sendo vislumbrado como uma possibilidade, um mecanismo de autocorreção e autogestão, né? E aí nesse caminho, doutor Luiz, eu queria ver contigo, eu acho que tratando-se de uma empresa gigantesca como a C&A, muitas vezes as pessoas falam, mas é fácil falar de compliance numa empresa desse porte, né? Eu quero ver o Zé da padaria querer colocar um programa de conformidade. Eu discordo muito desse pensamento, mas eu queria ouvir um pouco do colega se é realmente possível. É possível implementar um programa de compliance em pequenas e médias empresas? Luciano, é possível sim. Acho que vai muito da forma como você quer estruturar, né, um programa de compliance. Ele é um programa que depende de muita seriedade, né, e ele é recheado de rituais, e esses rituais eles têm que ser todos seguidos, né. Então, por exemplo, posso dizer que lá na nossa empresa eu sou também membro do nosso comitê de ética, né, para onde caem todas as denúncias que são feitas pelo nosso canal. Isso é super importante, porque, como você disse, em outras palavras, tentar lavar roupa suja dentro de casa, né? Evitar que isso saia para fora dos portões da empresa e que você tenha que resolver isso com alguma autoridade. E eu noto assim, que também é uma questão muito cultural. Na medida em que a empresa vai ter um bom programa de compliance, ele é um programa que tem a adesão dos empregados, né? E obviamente que quanto mais empregados, mais difícil você gerir essa mudança cultural, o programa ele vai se tornando mais sério e mais bem visto internamente. Então, assim, a seriedade que eu digo é você apurar direitinho uma denúncia, né, ter todo um processo para você fazer a apuração, preservar a integridade da pessoa, o anonimato, quando a pessoa ela não quer se identificar, e ter parâmetros para algumas situações até mais objetivos, né, de análises e de investigações internas, porque você consiga, ao final, ter uma resposta prudente para dar para aquela pessoa que denunciou, seja ela afirmativa ou seja ela negativa, né? Então isso é muito importante. E aos poucos também doutrinando, né, a empresa, os empregados, ao correto uso do canal de denúncia ou de ferramentas parecidas, para que ali também não caiam questões que não diz respeito ao código de ética da empresa, as políticas da empresa, né? Então, isso é sempre muito importante e atenua investigações. Então, a gente já passou por investigações pequenas, mas, enfim, de uma certa forma relacionada, por exemplo, a assédio moral. Você tem você não controla a vontade das pessoas. E, de fato, em alguma situação pontual, que numa empresa grande que está situada em todas as capitais e várias regiões do interior do país, você não consegue controlar o que uma pessoa, um funcionário seu, um líder seu faz
a 10 mil metros de distância da matriz. Entendeu? Então aí você ter essa forma de controle, de microfone para o nosso empregado, ela é importante. Você consegue, de uma certa forma, saber o que está acontecendo. E quando a gente tem alguma investigação, por esse exemplo que eu estou te citando, é uma situação bem pontual que a gente teve e que de fato pode ter acontecido. Mas na fiscalização ficou demonstrado que a empresa tinha ali todos os mecanismos e ferramentas e fez o possível e faz o possível para evitar que práticas parecidas aconteçam. E quando acontece, é uma situação pontual que ela é atenuada, né? Então, o programa de compliance ele é muito positivo para isso também. E é uma diferença grande entre você ter políticas, pode ter a melhor política do mundo, pegada, né, inspiração nas empresas mais sérias do mercado, aqui e fora. Se você não tiver um ritual ali, constantemente treinando as pessoas, divulgando para as pessoas o teu canal de denúncia, as tuas regras, dando exemplos práticos. Muitas vezes você lê aí e dá um de acordo. Pô, tudo bem, a pessoa leu e deu de acordo. Talvez juridicamente aquilo ali te ajude em alguma situação. Mas a pessoa às vezes nem entende que ela está vendo. Então, assim, qual que é o treinamento específico? Hoje vamos falar sobre assédio moral. Vamos falar sobre aceitação de brindes. Vamos falar sobre política anticorrupção. O que significa? Né? Vamos falar sobre sustentabilidade. Como é que a gente se relaciona com a sociedade e com a natureza. Né? Então, vamos falar uma coisa que a gente faz muito e que gera muitos bons frutos. Vamos falar sobre diversidade. Né? Então, assim, essas questões elas são mega importantes, e aí eu acho que talvez quando você me pergunta o pequeno e médio empresário, eu não sei se é mais difícil, né? Acho que uma empresa, seja independente do tamanho, se ela tiver um programa de compliance bem estruturado e tiver a intenção de fato de fazer uma gestão de compliance, ela pode ser uma empresa grande ou pequena que ela vai conseguir gerir. Né? Talvez o pequeno empresário ele possa ter mais facilidade pela abrangência, pelo número de empregados que ele tem, mas também vai depender muito do segmento que ele atua. A gente, por ser uma empresa de moda do varejo, a gente não está no mercado regulado, né? Então, o nosso programa de compliance, ele é um programa de compliance muito genuíno, ele independe de uma regulamentação que ele imponha, né? E ele funciona, cara. Eu posso te dizer que no começo é uma mudança cultural, então na medida em que você mostra para as pessoas que usar um canal de denúncia, por exemplo, ajuda, ela vai se sentir não protegida, mas vai entender que a empresa endereçou com seriedade o ponto que ela tinha. Cada vez mais isso vai se tornando uma ferramenta bem utilizada pelos empregados, e assim você consegue, como eu falei no início, muitas vezes até lavar roupa suja dentro de casa. Então, esse tipo de compliance trabalhista também como a doutora Juliana bem mencionou no início, uma forma de você mitigar os riscos e diminuir o teu passivo trabalhista. Não, perfeito. Tenho vários detalhezinhos aqui para mencionar. O doutor foi falando, eu fui me recordando de algumas passagens mesmo. Ontem eu assistindo Provocações, né, com a Maria Luísa Trajano, né, e ela mencionou justamente uma questão muito relevante quanto ao canal de denúncia, né, e com uma mudança na cultura da organização faz com que ele de fato tenha o efeito prático buscado, né, no aspecto, especificamente o que ela falou era em relação a esse combate ao assédio, né, o assédio sexual, especificamente, agressões de gênero, e ela começou a perceber que o canal de denúncia ele estava não só surtindo efeito, como as pessoas passaram, né, a se utilizar em proteção dos colegas, né? Então, percebia que uma colega tinha sofrido algum tipo de abuso, mas tinha algum receio, não se sentia à vontade para poder denunciar. Os próprios colegas faziam essa denúncia, faziam toda a rede de proteção para que os abusos não voltassem a acontecer, né? Então, ela relatando isso de forma muito simples,
que a gente sabe que na prática não é simples essa mudança de cultura, mas o que importa é que no fim, se for muito bem aplicado, ele dá certo, né? E faz com que um seja o ombro do outro, e com isso a engrenagem da organização funcione de fato, né? E isso gera inúmeras vantagens para a empresa, inclusive e especialmente econômicos no final, né? Em relação a essa questão do se aplica ou se não aplica para médias e pequenas, eu acho que a própria legislação ela deixa esse recado, né? Porque a lei de combate à corrupção, a lei 12.846, ela menciona todo o perfil de empresa. O que ela faz é apenas flexibilizar algumas regras para micro e pequenas, né? Então, algumas exigências são deixadas de lado para micro e pequenas empresas. Mas, ou seja, a contrário senso, todas têm que ter, né? Todas têm que ter o seu programa de integridade, principalmente caso queiram negociar com a administração, né? E aí eu vejo, e muito tem se falado, que inclusive esses programas de conformidade acabam sendo inclusive um atrativo negocial, né? Quem tem toda essa legislação, quem tem toda essa conformidade, acaba ganhando diferencial em relação à concorrência. E não só isso, daqui a um tempo, apenas essas empresas vão poder de fato negociar com o poder público. Tipo, no Amazonas já tem uma legislação, né? A lei estadual, a 4713, que é de 2018, ela já institui a exigência de programa de integridade. E assim como o Amazonas, vários outros estados têm também legislações municipais, né? Então, para muitas empresas que têm no seu escopo de negócio lidar com a administração, não vai ser uma opção, né? Vai ser uma necessidade de sobrevivência no seu ramo de atuação. Então, é algo que tem que ser um pouco levado a sério mesmo, porque eu acho que muitas das legislações que estavam paradas, se eu não me engano, do Salvador tem uma que está desde 2015, eu acho que com a pandemia vai acabar tendo um retorno da discussão, né, para que essas ferramentas elas sejam implementadas de forma mais rápida, né? Então, eram esses os detalhes que eu tinha, com a fala do Dr. Luiz, acabou vindo à minha mente. Mas aí eu queria ouvir também da doutora Juliana, indo um pouco mais para a parte externa da empresa, porque a gente fala muito do espírito organizacional, de quem está fazendo a implementação do compliance, e muitas vezes a gente esquece de que o compliance ele precisa também ter um controle daqueles personagens externos, como os terceiros, os fornecedores. Como é que funciona isso na sua visão, na sua prática, doutor? As empresas terceirizadas, como é o papel delas, qual o papel da empresa que está implementando o compliance em relação a essas empresas terceiras, para que elas não venham a colocar em xeque toda a conformidade que tão duramente é implementada. Como é essa relação entre empresa que tenta buscar conformidade e aquelas outras que estão ali, sejam como fornecedoras, sejam como terceiros? Bastante importante, doutor Luciano, a gente mencionar sobre esse ponto, porque a empresa ter um código de ética, né, o código de ética dela, né, e o programa de compliance, ela não o código de ética não é só para ela, é para ela, para os fornecedores dela também, né, para os parceiros. Então, ou seja, eu tenho um código de ética e eu digo para o meu parceiro como que eu espero que ele se comporte, né, e como eu tenho os meus pilares, né. Então, ou seja, quando eu entrego o meu código de ética para ele, né, eu já estou dizendo, olha, não aceito vantagens, né, não me proponha isso, trabalhe de acordo com a legislação, né, eu não aceito empresas que tenham trabalho infantil, por exemplo, né, a gente tem um exemplo externo, né, que uma grande rede, né, que não é a do Dr. Luiz, né, enfrentou um problema gravíssimo, né, recentemente,
porque tinha trabalho análogo à escravidão, né? Então, ou seja, a empresa tem que correr atrás, né? Eu não sei se ela já implementou, mas isso foi um problema muito sério que desacreditou enormemente a empresa pelo fato de que ela só olhava dentro da casa dela e não olhou fora, né? Então, o programa, ele serve não só internamente, mas também para parceiros e fornecedores, né? Como eu quero que os meus parceiros e fornecedores ajam, né? E como eu vou agir diante desses parceiros e fornecedores, né? Porque segurança jurídica, né? Confiança, credibilidade, né? Isso tem que ser inabalável, né? Isso é extremamente importante para preservar a minha imagem e a do meu parceiro, para preservar o meu negócio e o do meu parceiro também, né? Caminhamos lado a lado, né? A gente não pode pensar só na integridade da nossa empresa sem pensar na integridade do nosso parceiro. Não, perfeito. E isso tanto o que a doutora acabou de mencionar, como algo que o doutor Luiz também tinha mencionado antes, eles me trazem também essa situação direta da pandemia, né? Tipo, em relação a terceiros. Tive muito o que falar com alguns clientes em relação a isso. Não adiantava nada a empresa se preparar, compra de máscara, compra de álcool em gel e separa a mesa de restaurante, do refeitório, fraciona o horário de intervalo, aumenta turno de jornada para não ter uma aglomeração na hora da entrada e da saída, dentre as inúmeras possibilidades de tentar amenizar esses contatos, né? Mas nada iria adiantar se não houvesse uma fiscalização efetiva dos terceiros, né? Dos terceiros, eventuais representantes comerciais, né? Então, essas pessoas que... Exatamente. Então, a gestão de terceiros ela é muito importante, justamente porque ela pode ou agregar valor, mas também ela pode derrubar o seu programa de integridade com atos simples, né? Atos que uma simples fiscalização rotineira poderia evitar. E aí o que também me chamou a atenção na fala do Dr. Luiz, que eu não poderia deixar de passar, foi o que ele mencionou em relação ao programa de compliance em si, mesmo nas situações em que ele não evita, né, o dano, né, ele faz com que haja uma amortização, ele faz uma mitigação daquela condenação, né? Então, e aí eu venho também para a questão da pandemia. Então, não tem como um judiciário querer traçar na mesma régua duas empresas em que uma pouco se importou, malmente comprou um álcool em gel, né? E uma outra que tem todo um programa de compliance, que tem toda uma postura proativa de proteção à segurança e saúde dos seus trabalhadores, né? Túnel de desinfecção, máscara, álcool em gel, fez de tudo, mas ainda assim tiveram casos, né? Tiveram ocorrências, né? Não tem como no final a condenação de um eventual dano moral ou material ser ponderado, ser colocado na mesma dosimetria daquela empresa em que não teve nenhum tipo de atuação preventiva e que garantisse o trabalho digno dos seus colaboradores, né? Então, até nisso, o compliance ele é relevante. Até mesmo nas situações em que ele não consegue deixar que o risco se torne dano, né? Não consiga prevenir ou remediar antes essa situação, mesmo assim ele é muito relevante em relação à mitigação de um passivo, porque na hora da dosimetria de uma eventual condenação, certamente ele vai ser considerado, porque é uma empresa que toma providências e que, claro, como em qualquer situação, está sujeita a esse tipo de situação e não tem como se prevenir 100% das ocorrências, né? Mas a postura em si já demonstra a sua cautela e as suas providências em relação ao ambiente de trabalho, né? Como eu disse... Me lembrei de exemplo. Desculpa, doutora.
me lembrei de um exemplo, Vamos né? Como lá. a gente estava falando de exemplo, o que ocorreu comigo. Estava numa audiência, tratávamos de um caso de justa causa, né? Demissão por justa causa, e a matéria era bastante complexa, mas bastante certa da aplicação dessa penalidade. Por quê? Porque foi observado que estava no código de ética, nas políticas, enfim, né, estávamos certos, né, da atitude que havíamos tomado. E quando a juíza começou a conduzir a audiência, o advogado do reclamante tentou nos desacreditar, dizendo que era um absurdo e tudo mais. Ela falou assim, olha, essa empresa, ela não costuma efetuar demissões por justa causa se não tiver um bom motivo. Eu estou aqui há X anos, era mais de 20 anos, eles não têm esse hábito. Então, veja, a questão da credibilidade, da seriedade, né, da confiança, fez com que a magistrada, né, entendesse que, olha, a empresa não atua dessa forma, né, eles não fazem isso como hábito, é só quando há um motivo muito sério. Então, ou seja, pelo fato de eu ter um bom código de ética, de eu ter políticas estruturadas e de eu ter base para a aplicação de medidas disciplinares, isso nos levou a conseguir confirmar essa justa causa em primeira, segunda instância, enfim, né? E olha, né, o posicionamento do juiz, né? Ela já sabia que a empresa não tinha o hábito de agir, né, aplicando justa causa sem qualquer embasamento. Não, perfeito. É exatamente isso. Querendo ou não, até pelo espírito da própria Justiça do Trabalho em relação à proteção ao hipossuficiente, quem está do outro lado, né? Quem está do outro lado acaba tendo um trabalho realmente um pouco mais árduo aí para poder fundamentar e fazer com que suas teses defensivas sejam acolhidas, né? E isso facilita muito a argumentação da defesa quando se tem o amparo de todo um programa de integridade, né, formalizado em manuais, em códigos de ética, tudo isso. A gente consegue, não vou dizer que equiparar a força, né, mas pelo menos faz com que o magistrado já nos olhe com uma certa como eu posso dizer, já nos olhe de uma forma mais interessante, uma forma mais agradável, né? Que faça com que a gente tenha um pouco mais de chance de expor, inclusive em audiência, né? A gente sabe que toda pergunta que a gente faz em mesa de audiência, toda testemunha que a gente leva, sempre está sob a mira da desconfiança, e quando você consegue demonstrar que é uma empresa séria e que tem atrás de si todo um arcabouço documental, um arcabouço cultural, ainda acima do documental, um arcabouço cultural em relação às suas políticas de boas práticas, a gente fica mais confortável para poder argumentar e conseguir defender as teses da empresa, né? Isso é muito bacana. Doutor Luiz, tem algum exemplo também, assim como a doutora Juliana? Eu acho que a gente já teve sim situações de discussão com a autoridade em que muitas vezes quando o juiz, um procurador, um auditor fiscal, ele tem e aí de novo é uma questão da reputação, né? A reputação não é só aquilo que pega para o teu cliente, no nosso caso, ou para a imprensa, mas também tem a reputação dos tribunais, né? Aquele juiz que vê todo dia, pega uma audiência da mesma empresa e sempre sabe, o que cai ali daquela empresa, o cara, pô, isso aqui eu já sei, grande chance do reclamante estar certo. Mas a gente já tivemos situações em que o fato, às vezes, do juiz entender, ou de um procurador, ou do auditor fiscal, como eu te disse, que a gente... até o fato de ter um jurídico que avalia uma justa causa antes de prosseguir com o julgamento, isso atenua, porque no fim do dia a autoridade ela acaba beneficiando, né, legalmente falando, mas obviamente de um jeito
contexto de justiça, aquela empresa em que normalmente faz tudo certinho, né? Ela te olha de um outro jeito, isso é natural. E nós já tivemos também situações de desligamentos por justa causa em que a gente teve a reversão pelo simples fato do juiz saber que, obviamente, todo um conjunto probatório, mas também é o fato de saber como a empresa investiga de um jeito sério esse tipo de situação, né, e que toma a decisão depois de percorrer aí um caminho de investigação mesmo. Então isso com certeza ajuda muito. Não, com certeza. Faz com que perceba que a empresa age sem pessoalidade, né, de forma indiscriminada, né, de forma transparente, né, conforme a legislação. Tudo isso faz com que o juiz perceba que o tratamento ele não é arbitrário, né? As medidas que são aplicadas ali têm regras previamente estipuladas e de conhecimento prévio pelos todos os seus colaboradores, né? Então isso é muito interessante. E aí, como eu disse que o tempo é implacável, eu tenho alguns minutos, eu preciso muito tomar atenção, porque senão a gente acaba cortado no meio. E aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, né? E aí fiquem à vontade para falarem alternadamente. Seria mais algumas dicas, né? Quais dicas vocês dariam para o empreendedor que hoje, depois dessa live aqui, está pensando e gostaria de iniciar a implementação de um programa de compliance na sua empresa? Doutora Juliana? Pode, doutor Luiz. Pode não. Eu diria o seguinte, acho que pro programa de compliance, Luciano, de uma maneira mais geral, eu diria acreditar no problema, seriedade e fazer de uma forma genuína, né? Porque e promover junto com ele, aos poucos, uma mudança cultural ali na empresa, no ambiente de trabalho, seja empresa pequena, empresa grande, enfim. Sabendo sempre que não se muda uma cultura e não se implanta um programa de compliance da noite para o dia. Requer tempo, requer investimento não só financeiro, mas principalmente investimento ali de tempo mesmo e de trabalho, na qualidade e dedicação para implementar um programa desse. Se espelhar nos bons, né, nas boas empresas que já têm um programa de compliance bem consolidado, que funciona muito bem, também é muito bom. Já tem muita gente que já fez isso, então não tem problema nenhum se inspirar em quem faz bem. E eu diria também para o empresário que está vivendo especialmente esse momento, né, e de alguma forma a gente na pandemia se vale de muitos benefícios que o governo editou, seja por medidas provisórias ou por meio de decretos, como, por exemplo, suspensão de contrato de trabalho, redução da jornada e do salário dos empregados, fora muitas dos benefícios que a medida provisória 927 trouxe, como banco de horas, o próprio home office e tudo mais. Acho que esse é o momento que a gente precisa, e eu sei que o empresário, de uma forma geral, precisa se valer dessas possibilidades trazidas pelo governo, pelas medidas provisórias, mas é muito importante fazer prova de que tudo está sendo feito e bem feito nesse momento, porque a gente sabe que em algum momento isso vai respingar na Justiça do Trabalho e na fiscalização trabalhista. Então esse é o momento da gente se valer disso que a gente precisa para trafegar nessa turbulência, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter um olhar, e acho que esse recado é muito para quem também é de departamento jurídico, que é fazer prova, fazer evidência. Uma coisa é a gente orientar e fazer certo. Outra coisa é a pessoa que você orientou fazer o certo. Uma terceira e fundamental situação é as pessoas fazer certo e arquivar ou provar, né, ter provas de que fez certo. Então isso tudo é fundamental para esse momento. Porque às vezes eu vejo muitas empresas saindo desvairadamente, se valendo de benefício, mas sem olhar a possibilidade de um passivo trabalhista especificamente, que isso pode gerar lá na frente. Então, fazer do jeito certo, mas sabendo como provar que fez do jeito certo, nesse momento é fundamental a gente ter essa atenção. Exatamente. Doutora Juliana?
só acrescentaria, né, a questão do engajamento, né, o apoio, né, então esses empresários, né, eu acho que é super válido você tomar exemplos positivos e favoráveis, né, que existam no mercado, mas o importante é o engajamento, é o apoio, né, eu ter uma equipe boa, né, sei lá, alguém de RH, jurídico, auditoria, um ouvidor, né, um comitê que possa, né, fazer com que o programa seja efetivamente, que ele tenha continuidade, que essas pessoas possam agir com independência, né? Porque só assim esse empresário ou grande empresário, né, ele vai ver a sua empresa tendo um programa efetivo. Então, eu acho que esses são os pilares, né, para a implementação. Se o empreendedor que está assistindo e quer implementar, ele de fato é sócio ou presidente da empresa, já é um meio caminho andado, porque eu acho que o primeiro passo em relação à implementação é realmente ter o suporte da alta administração, não é? É você convencer a sociedade de que o programa de compliance é de fato necessário. Então, ultrapassado esse momento, né, e convencendo da necessidade e dos benefícios de um programa de integridade acarreta, talvez seja um momento mais difícil. Após isso, realmente aquela parte mais burocrática, em termos de mapear, né, mapear os riscos, fazer a gestão de riscos, e bem interessante isso que o Dr. Luiz mencionou, que vai ser um dos grandes riscos daqui numa visão de médio prazo, porque muitas providências estão sendo tomadas de forma emergencial, né, com base inclusive em legislações precárias, né, porque medidas provisórias, que muitas acabaram tendo inclusive alterações em seu texto originário ao longo da tramitação legislativa, com inúmeras ações perante o Supremo Tribunal Federal, em que só tem decisões também precárias, né, decisões liminares, que ainda não conferem segurança jurídica, mas não tinha outra solução para o empreendedor, vejo eu, a não ser tomar medidas, mas claro que teria que ter sido feito de forma prudente, e ainda dá tempo de fazer, em relação ao arquivamento de toda a documentação, colher assinaturas do que for necessário, se é acordo individual, se é algum tipo de suspensão de contrato ou redução de jornada. Todas as providências têm que estar completamente formalizadas e arquivadas, né? Hoje em dia não tem mais como a gente se dissociar das novas tecnologias, então é interessante ter esses arquivos já digitalizados, né? Não era raro a gente ter uma ação trabalhista, e quando ia pedir um dossiê do funcionário, diversos documentos já não existiam mais porque sumiu, ou o próprio funcionário levou, rasgou porque só tinha um arquivo físico. E isso nos dias de hoje isso não é mais concebível, né? Você perder um dossiê de um funcionário ou de documentos relevantes por conta de um arquivamento precário, né, sem disponibilizar as novas tecnologias. Então, de fato, essa implementação exige essa disciplina, né, do empreendedor, né, essa confiança de que é um caminho que o início, de fato, tem muitas pedras, tem muitos percalços, porque você vai lidar com pessoas, né? Então, quanto maior, talvez seja isso, doutor Luiz, doutora Juliana, a dificuldade da grande empresa, às vezes, remonta a isso, né? Até em termos financeiros, o grau de investimento que tem que ser feito quando se trata de empresas de grande porte, porque você está lidando com pessoas de várias tribos, com vários pensamentos, cada um
tem um entendimento diferente de acordo com cada postura da empresa, cada um é motivado de uma forma distinta, o que é assédio para um é apenas, não é para outro, e tem a gestão de pessoas que tem que ser colocado no meio desse caldo, né? E por isso a gestão de pessoas ela é tão fundamental nesse processo. Não é só o jurídico, né? De forma alguma, o compliance ele só consegue ser implementado de uma forma multidisciplinar. Então tem que ter de fato um departamento pessoal, tem que ter o contábil, tem que ter o jurídico, tem que ter uma gama de visões, são prismas distintos para conseguir formatar um programa interessante e o máximo fechado possível, né? Sem deixar escapar muita coisa em termos de integridade. No mais, nos últimos minutos aqui, eu queria muito, mas muito mesmo, agradecer a presença de vocês, né? O tempo voa, o tempo é implacável, mas eu vou deixar esses últimos minutinhos para que vocês possam falar suas últimas palavras, e mais uma vez dizer da honra de tê-los aqui na live do Coelho Itachi, podendo expor um pouquinho sobre esse tema que está tão em voga e que certamente vai ser uma tendência no mundo do direito e principalmente também no mundo do direito trabalhista, com quem eu tenho mais que está mais no meu dia a dia, digamos assim, não? Começando pelo Dr. Luiz, vou deixar dessa vez as damas por último para fechar a nossa live com chave de ouro. Dr. Luiz, as palavras são suas. Muito obrigado, meu amigo. Espero que seja a primeira de algumas para frente. Temas não vão faltar. Luciano, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela rica conversa que a gente teve aqui agora. Doutora Juliana, também prazer falar com você. Enfim, a gente juntos aí construiu um debate bem interessante sobre compliance e sobre passivo trabalhista. Luciano, estou à disposição sempre que achar prudente e que eu puder contribuir de alguma forma com as tuas discussões, é só chamar. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço muito. Doutora Juliana, por favor. Igualmente agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelos amigos, né, e familiares que estiveram presentes, nos assistindo. Doutor Luciano, grata novamente, né, pelo convite, foi muito interessante, enriquecedor. Me coloco sempre à sua disposição, no que eu puder auxiliar, né, conte sempre comigo. Doutor Luiz, foi um prazer, agradeço pela sua generosidade. Muito obrigado aos dois. Como eu até tinha dito anteriormente para vocês, é uma forma que eu tenho encontrado de estreitar relações, né, como a própria doutora Juliana, e com o doutor Luiz foi maravilhoso, porque já tinha anos que a gente não se falava, e é uma pessoa a quem eu tenho muito apreço, e a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, levar para quem está nos assistindo um pouco da nossa técnica, do nosso dia a dia. Eu acho que a gente está fazendo com que isso faz com que a gente esteja contribuindo, né, para esse momento tão difícil, com muita fake news, com muita informação enviesada, com muitas questões que não são levadas a sério, a gente poder fomentar esse tipo de conversa e fazer com que ela sirva até mesmo para pautar algumas decisões de pessoas que estavam em dúvida e inseguras qual rumo tomar. Para mim já valeu a pena. E aí eu agradeço mais uma vez e imensamente a participação de vocês, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.